Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. Episódio especial de hoje com imagens para falarmos sobre a China. Eu tenho uma pergunta aqui que você vai ficar imaginando, Charlão tá maluco. A questão é a seguinte, será que vai faltar gente na China? É isso que a gente vai discutir no episódio de hoje, se vai ou não faltar gente na China. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, as explicações para o tema, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui na plataforma que você está assistindo a esse episódio e me diga nos comentários. Você acha que a China pode ter um problema em relação ao crescimento da população? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, a pergunta é essa mesmo, eu não tô maluco ainda. Vai faltar gente na China? E eu tô me baseando em dados. Com quase 6% menos de bebês, a população da China caiu pelo segundo ano consecutivo. Não é brincadeira. Ah, mas tem gente pra cacete lá. Não interessa. Começou a cair a população. Caiu um ano, beleza, pandemia, acabou a pandemia, todo mundo com medo, faltando dinheiro e tal. Caiu 2 anos, aí o negócio começa a ficar meio preocupante. Isso abala toda a economia. A China está tentando incentivar os casais ali a terem mais filhos, só que por muitos anos ela teve a política do filho único, depois começou a permitir que os casais tivessem 2 filhos, isso em 2015, para quem está assistindo com imagens, está aí as matérias. Agora já estão falando em 3 filhos, isso é coisa de 2021, mesmo assim não está adiantando. Depois que você falou, tenham um filho só, o pessoal foi se acostumando. Tenham 2 filhos, mais ou menos. Tenham 3. Meu irmão, não estão tendo nenhum. Então, você ficou lá anos e anos, política do filho único. Dizem que aconteciam barbaridades na China, eu não sei informar, mas é o que dizem. Aí de repente você fala, não, esquece isso, a política do filho único acabou, vocês podem ter 2 filhos, agora podem ter 3, a população não quer. Você cresceu escutando que não era para ter filho. E aí, agora a China está desesperada, precisando que a galera comece a copular para ter filhos. Olha que dado interessante. A Nestlé, em 2023, fechou uma fábrica de leite infantil na Irlanda por causa da queda na taxa de natalidade da China. E aí, para piorar a situação, que o Xi Jinping está muito preocupado, a Índia chegou no mesmo patamar da China. A população mundial, eu coloquei um gráfico para vocês, ela chegou a 8 bilhões em 2022, está crescendo, mas as taxas no mundo inteiro estão caindo e realmente a Índia que está preocupando a China. A Índia ultrapassou no último ano a China como país mais populoso do mundo. Isso também tem muito a ver agora com a procura de outros países por mão de obra barata. Os países ficaram muito desconfiados da China durante a pandemia. E aí o que aconteceu com a Índia? Cresceu pra caramba. O PIB da Índia cresceu 7,6% no terceiro trimestre. Então, a Índia que estava ali do lado, crescendo devagar, de repente, começa a preocupar a China, porque está crescendo mais e a população continua crescendo. Na China, os caras estão querendo que os casais tenham filhos e ninguém quer ter. E aí, como é que você faz? A população começa a envelhecer, é menos gente entrando no mercado de trabalho. Vocês não têm ideia do pepino que é para um país quando a taxa de natalidade começa a cair. Esse é um negócio muito preocupante. Para quem não tem ideia de onde fica a Índia, onde fica a China, tá aí um mapa. Os 2 países são os mais populosos do mundo, ficam na Ásia e, obviamente, enfrentam desafios ambientais muito grandes. É muita gente, cada país desse tem mais de 1 bilhão de pessoas. Olhando o gráfico, dá para a gente perceber que a Índia passou recentemente a China em quantidade de gente, só que a Índia vai continuar crescendo muito e a China estabilizou. Agora, o que vai acontecer? A Índia vai passar de 1,5 bilhão de pessoas. Provavelmente a China não.
E aí, os chineses estão preocupados porque você tem um vizinho que pode começar a crescer mais do que você, pode ter menos gente. A perspectiva para 2100 não é animadora para a China. Talvez eles tenham menos de 1 bilhão de pessoas, quer dizer, seria uma queda muito grande, mas aqui eu tenho que pontuar que a China veio dando um banho na Índia em relação ao crescimento do país, do PIB. De 1990 para cá, a China decolou e a Índia ficou no meio do caminho. Mas isso pode mudar, porque agora o número de nascimentos está caindo, de mortes vai começar a aumentar, isso vira custo para o país. É um negócio muito preocupante. No Japão, a população lá, daqui a pouco todo mundo vai ter mais de 80 anos. Agora, a China é um país que estava se desenvolvendo e de repente você olha para um cenário onde as pessoas não querem casar, não querem ter filhos, você obriga a ter 2, obriga a ter 3 e começa a não ter impacto, a não ser que você obrigue de verdade, faça alguma loucura que eu não duvido também que a China faça. Mas Índia crescendo o número de pessoas, crescendo a economia e China se vendo num momento muito complicado. Porque eu tenho uma outra pergunta para vocês. Se nós temos menos nascimentos, mais mortes, as pessoas envelhecendo, o que vai acontecer com o mercado imobiliário, bichão? Menos gente no país. De repente você sair de 1 bi e 300, 400 para 1 bi ou até menos de 1 bi de gente. Vai precisar de tantos imóveis assim? E essa tal de crise imobiliária lá? Será que esse dado que eu estou falando pode piorar muito? A gente tem que lembrar aqui que a crise imobiliária derrubou aquela empresa Evergrande, a Country Garden, ninguém fala mais nisso. Eu nem sei o que aconteceu com os administradores dessas empresas. A crise foi muito grande, envolveu hipotecas, só que na China ninguém fica sabendo o que está acontecendo. 90% das pessoas, segundo uma matéria que eu li aqui, já tem o seu imóvel lá. Então, para que mais imóveis? Outras construtoras também estão afundando, não é só a Evergrande, a Country Garden, só que conforme eu disse, a gente não tem todas as informações. Os chineses lançaram medidas econômicas para conter a crise imobiliária, como corte de juros, mas só isso pode não adiantar se a população estiver caindo e se a China começar a crescer menos. Então eu falei para vocês que o PIB da Índia subiu mais de 7% e o PIB da China em 2023 subiu 5,2%, muito abaixo do esperado. Ah, mas o Brasil cresce 2, 3 no máximo. Tudo bem, mas Índia e China tem que crescer 7% para ficar no patamar que eles estavam. Tem gente falando que a China pode se recuperar desse problema imobiliário, talvez levando aí de 4 a 6 anos, mas se a população começar a cair muito, a gente poderá ver aquelas cidades fantasmas, demolições de prédios. Eu nunca sei o que é verdade ou não. O que eu tenho de dado concreto é que o número de pessoas que está nascendo não é o suficiente para que o país continue crescendo a sua população e também a sua economia. E agora você está entendendo por que a pergunta do episódio de hoje foi: será que vai faltar gente na China? Antes de ir embora, você já sabe. Eu te peço 2 coisas. Se inscreva aqui na plataforma que você está vendo e já me diga aí nos comentários. Você acha que vai faltar gente na China agora que você já sabe de tudo isso? Me diga nos comentários. Te vejo no próximo episódio.